Olá, nessa aula nós vamos falar sobre uma propriedade muito interessante em HTML, em CSS, que vai nos permitir apresentar os elementos de formas diferentes e mexer na estrutura de cada componente, certo? Vamos lá, vamos conhecer melhor. Então, o display, que é o nome da propriedade, ele define o comportamento com que os elementos HTML serão apresentados. Então, no módulo passado, se vocês se recordarem, eu apresentei para vocês os elementos de linha e os elementos de bloco, e eu disse como eles se comportavam. Certo? Os elementos de bloco, ele ocupa todo um espaço, toda uma linha, enquanto que os elementos de linha, eles não ocupam, eles ocupam apenas o conteúdo, o espaço do conteúdo que eles contêm. Além disso, nós temos aquelas questões de que margem, tamanho, eles não podem ser aplicados aos elementos de linha. Por quê? Porque os elementos de linha não vão respeitar essa propriedade. Então, de um modo geral, a gente tem esses comportamentos, e aí cada elemento ele é um elemento de bloco ou um elemento de linha. O que nós vamos ver nessa aula é que nós podemos modificar essa característica dos elementos em HTML. Então nós podemos definir, esse elemento eu quero que ele se comporte como se ele fosse um elemento de bloco, ou esse elemento eu quero que ele se comporte como se ele fosse um elemento de linha. Isso nos permite modificar esse comportamento para que a gente possa formatar os elementos de um jeito ou de outra forma. Então vamos lá, vamos ver os tipos de display que nós temos, certo? Nós vamos ter aqui, nessa aula a gente vai aprender esses 4 tipos, embora existam outros, certo? E aí em algumas aulas adiante nós vamos verificar esses outros, mas para essa aula esses 4 serão suficientes. Então os tipos de display que nós temos é o display none, que é o display que não apresenta nada. Então nós temos um elemento, esse elemento está presente na tela, mas ele não será exibido, porque nós vamos mostrá-lo como um display none. Nós temos também o elemento em linha, que aí é o display inline. Nós temos para transformar um elemento em bloco, nós temos o display block. E nós vamos aprender um tipo específico que a gente vai chamar de inline block, que é um bloco em linha. Porque ele vai funcionar como um elemento de linha, mas ele vai permitir aplicar as propriedades de um elemento de bloco, como tamanho, como margem, como padding, que é o espaçamento interno. Isso vai nos permitir fazer algumas operações. A gente vai ver alguns exemplos e tentar aprender um pouquinho sobre esses tipos diferentes de display. Então vamos começar pelo display none. Quando o valor da propriedade display é igual a none, o elemento não ocupa nenhum espaço na interface. Então é como se aquele elemento que foi declarado, ele não estará na interface, ele não será apresentado, certo? Além disso, existe uma outra propriedade que é muito parecida com o display none, mas é parecido no sentido de não mostrar o elemento. No entanto, há uma distinção porque quando a gente coloca que um elemento ele tem visibilidade hidden, no caso hidden é oculto, então quando o elemento ele tem a visibilidade hidden, esse elemento ele está na tela, mas ele não é apresentado, mas ele ocupa o espaço do elemento. Enquanto que quando a gente usa o display none, esse elemento não ocupa um espaço. E alguém pode se pensar, mas quando eu vou usar um display none ou quando eu vou usar um visibility hidden, por que eu vou ter um objeto que eu não quero mostrar? E aí, se a gente vai fazer uma ligação com o que nós vimos na aula passada, que é com o Media Query. Então, em alguns momentos, quando a gente diminui a interface ou quando a gente vai fazer uma impressão, às vezes tem um elemento que nós não queremos mostrar. E aí esse elemento, que quando nós não queremos mostrar esse elemento, a forma de não mostrá-lo é ou usando a visibility hidden ou usando o display none. Nós vamos ver daqui a pouco num exemplo a distinção e a diferença entre esses dois modos. Nós temos também, além do display inline e do display block, que são comportamentos que nós já conhecemos, certo? E eu já apresentei para vocês uma lista de objetos que são do tipo linha, uma lista de objetos que são do tipo bloco. Nós temos um quarto tipo, que é o tipo inline block. Como eu já mencionei, ele vai mostrar um elemento como se ele fosse um elemento de linha. No entanto, ele vai permitir aplicar as propriedades dos elementos de bloco. Então a gente consegue definir altura e largura, e a partir disso a gente consegue inclusive começar a criar layouts na nossa página, como nós vamos ver nas aulas a seguir. Bom, preparei alguns exemplos para que a gente consiga
entender melhor todas essas coisas, primeiro vamos começar com um exemplo do display. Então eu tenho aqui a minha página web, certo? E de um modo geral, o que eu fiz aqui? O que nós temos? Eu criei alguns elementos de parágrafo e eu criei diferentes classes para esses elementos. Então eu tenho o exemplo 1, que eu disse que é um parágrafo do tipo, que coloquei o texto aqui, parágrafo A1. Eu tenho uma classe que eu chamei de 1A, que é eu coloquei parágrafo A2. Depois eu tenho o parágrafo B, o parágrafo C e o parágrafo D, que é aqueles que coloquei errado, esqueci de atualizar. Então eu tenho o parágrafo D aqui. Vamos ver os elementos. Então, se a gente for olhar na nossa interface, o que vai acontecer? Nós temos um espaço vazio, nós temos depois o parágrafo B, o parágrafo C e o parágrafo D. Note que o parágrafo B está ocupando apenas um pedaço da tela, certo? O parágrafo C está ocupando todo, então a gente já sabe que isso aqui é um comportamento de bloco. Isso aqui parece muito um comportamento de linha, enquanto que esse aqui também parece muito um comportamento de linha. Vamos ver agora o nosso código em CSS, o que esse código está fazendo. Então nós temos uma classe para P, uma definição do P, formatando todos os parágrafos, que está dizendo que os elementos parágrafos vão ter uma borda de 1 pixel, vai ter uma cor de fundo e vai ter uma margem de 10 pixels. Uma vez definidos esses elementos, o que nós temos? Nós temos na classe 1, Display None. Na classe 1A, nós temos Visibility Hidden. Certo? Então, veja que esse espaço que está aqui, ó, eu vou tirar esses dois elementos aqui. Vamos comentar esse A2 para ver o que vai acontecer. Quando eu comento o meu parágrafo A2, ele vai mostrar o parágrafo B, o C e o D sem deixar nenhum espaço. Por que ele não deixa nenhum espaço? Porque o elemento ele está do tipo Display None. Então, quando ele é Display None, ele não aparece na interface. Agora, se eu comentar o meu parágrafo 1, ao invés do meu parágrafo 2, quando eu comento o parágrafo 1, veja o que vai acontecer. Ele vai manter um espaço, que é o espaço do parágrafo 2. Ele não está mostrando esse parágrafo 2 porque o parágrafo 2 está com Visibility Hidden, ou seja, ele está oculto. Foi feito para que não seja exibido. Ok. Com relação ao parágrafo B, a gente definiu que ele é um display inline. Veja que esse não é o comportamento padrão do elemento parágrafo, porque o elemento padrão do elemento parágrafo é o block. Certo? Se eu comentar essa classe, por exemplo, vamos comentar essa classe, e o que nós vamos ver? Que o parágrafo B vai passar a se comportar igual ao parágrafo C, e não há diferença entre eles. Por quê? Porque o parágrafo, por padrão, ele é o display block. Tá? Ele usa display block como padrão. Quando eu volto a comentar isso aqui, então isso permitiria a gente colocar esse parágrafo dentro de outras coisas, por exemplo, e continuar o texto. Veja que se eu fizer isso aqui, eu colocar um texto antes do parágrafo B, texto antes, e vou colocar um texto depois. O que vai acontecer com o texto antes e o texto depois? Eles vão permanecer na mesma linha. Isso por quê? Porque o parágrafo B está formatado com o display inline. Se eu fizer a mesma coisa com o parágrafo C, nós vamos ver que ele não vai permitir o texto ficar antes nem depois. Ele vai jogar acima e abaixo. Texto antes, texto depois. E o que acontece? Nós temos o texto antes, que foi parar lá na linha de cima. Por que isso aconteceu? Porque o display está inline. Então eu teria que colocar um BR, caso eu queira quebrar uma linha. E eu também colocar um BR aqui depois, se eu quiser quebrar uma linha com o parágrafo D. Certo? Por fim, o parágrafo D ele está formatado no modelo inline block, que é aquele tipo de display que está em linha, mas ele é também um exemplo de bloco. Então, se eu vier aqui no meu texto e colocar um texto antes, aqui eu esqueci um X, né? Texto antes, e eu colocar um texto depois, ele vai permitir, olha só a grande diferença aqui, que ele vai permitir, mas esse elemento ele continua sendo um elemento de bloco. Vamos fazer a distinção. Como que a gente vai distinguir, então, o parágrafo D do parágrafo B? A gente vai fazer o seguinte, o parágrafo B, que está com o display inline, eu vou tentar colocar aqui um padding para ele. Olha, vamos colocar aqui, um padding não, vamos colocar um tamanho aqui para ele, o edit. Vamos colocar que ele vai ter 300 pixels de tamanho. E o que vai acontecer? Nada. Por quê?
porque o display está inline e display inline não aceita tamanho. Agora, quando eu tenho um inline block, ele tem o comportamento de linha, mas na medida que eu defini um tamanho para o meu elemento, ele vai respeitar esse tamanho que foi definido. Olha, só que ele continua ocupando o espaço de uma única linha. Então essa é a vantagem do uso do display inline block. Se nós formos pesquisar aqui, eu vou fazer um inspect element, tá? Só para mostrar para vocês, quando eu venho e peço para inspecionar os elementos, para a gente verificar, o que acontece? Opa, eu tá com o código comentado aqui, né? Eu vou descomentar esse código só para a gente ver esse elemento funcionando. E o que vai acontecer? Se eu vim aqui tentar inspecioná-lo, ó, vamos ver o nosso código, o que acontece? Eu tenho aqui ó, o elemento A1, mas ele está com display none, então ele não está sendo apresentado. Se eu comentar aqui, ó, ele vai aparecer, ó, veja. Ele ocupa e não ocupa o espaço, porque quando ele está com display none, ele não ocupa. Com relação ao parágrafo A2, eu estou usando Visibility Hidden. Então, veja que quando eu ativo e desativo, nada acontece. Ou seja, por quê? Porque esse elemento continua ali, ele só não está sendo visível. Então, o Display None, o elemento não está mais presente, enquanto que o Visibility Hidden, o elemento está ou não está ali. Certo? Vamos para o nosso segundo exemplo, porque eu gostaria de mostrar para vocês, vou salvar aqui, com relação ao nosso segundo exemplo, o que eu fiz nesse segundo exemplo? Eu fiz uma ilustração do uso, por exemplo, do Display Inline Block, que nós temos da seguinte forma. Então eu criei aqui uma lista, vou até comentar o meu código CSS para vocês verem a formatação padrão do meu código, o que ela vai apresentar. Então eu tenho uma lista, onde eu tenho links, diferentes links, certo? E eu criei uma classe para essa lista que eu chamei de Nav. Então, veja que eu quero formatar os itens da lista. Então eu posso fazer isso aqui, ó, é nav.li. E aí eu fiz o seguinte, display inline block, font size 20 pixels e o padding de 20 pixels também. Vamos colocar uma borda aqui no nosso elemento, border 1px solid red, só para a gente ver o que está acontecendo. Ó, então esses são os elementos que eu tenho, eu posso inclusive colocar aqui, ó, agora quero fazer uma formatação especial, só para vocês verem. Então eu vou colocar um título aqui, H1, barra H1, opa, H1, eu vou colocar título da página. Então eu vou colocar o título da página, e agora eu vou criar um média aqui, para definir um formato. Veja que eu tenho um menu, e esse menu é um menu lateral, um menu horizontal. Mas se a minha página for muito pequena, esse menu vai ficar muito bom não. Vai para baixo e tal. Então a gente pode criar um comportamento específico aqui para esse menu, que é o seguinte, vamos criar aqui um média, aproveitando, relembrando, né, coisas que a gente viu já na aula passada e treinando um pouquinho. Screen, e aí eu vou definir end, quando o meu tamanho máximo for, vamos colocar 400 pixels, só para a gente ver. Quando o tamanho máximo for 400 pixels, eu quero aplicar alguma regra. Qual regra? Eu vou modificar o display. Veja que eu estou usando o display inline block. Só que se ele for... eu vou usar a mesma regra, no caso. Né? Eu vou definir um nav li, porque eu quero sobrescrever essa regra. Um nav li. E aí eu vou dizer o seguinte, que o display vai ser block quando o tamanho for menor. E eu vou pegar e vou colocar que o meu padding vai ser de 0 pixels, tá? E a gente vai fazer o seguinte, e o nosso H1 ele vai sumir. Então eu vou colocar que ele vai ser um display none. Então quando o meu tamanho máximo for 400, eu vou fazer com que os itens ocupem todo o espaço, e eles vão ficar um abaixo do outro, e também eu vou ocultar o elemento de título da página. Feito isso, a gente pode testar então o nosso exemplo. De que forma que a gente testa? A gente vai diminuir o tamanho. Ó, veja que na medida que eu fiquei com o tamanho menor que 400 pixels, aumentei, diminuí, certo? Ó, na medida que eu diminuí, o que ele fez? Ele fez os links ficarem um sobre o outro. Por quê? Porque eu mudei o display. Antes eu estava usando o display inline block,
E aí, quando o tamanho ficou menor, eu comecei a usar o display block. O display block, como nós já lembramos, ele ocupa toda a linha. Veja que o padding ficou muito junto, né? A gente poderia talvez colocar um padding um pouquinho menor. Ó. Por padrão, ele está com 20 pixels de padding. Então, se for o caso, a gente vai colocar aqui 5 pixels de padding, só para ele ter um espaçamento um pouquinho melhor, certo? E eu vou fazer, o meu H1 ele some. Então, na medida que eu aumento a tela, ó, eu tenho aqui o título da página. Na medida que eu diminuo, eu não tenho. Veja que ainda 400 não foi um tamanho bom, né? Por quê? Porque ele está quebrando aqui. Então a gente poderia aumentar um pouquinho ainda, 450. Ou seja, para que ele seja capaz de... Ainda assim não, né? Poderia ser talvez 500. A gente colocar 500 aqui, então o que vai acontecer? Enquanto ele for menor que 500, ele vai apresentar dessa maneira. Quando ele se tornar maior que 500, ele vira esse formato. Então seria legal, né, seria interessante para que vocês possam treinar e praticar, que vocês testem os displays, os diferentes displays e os media carries. Então montem uma página e definam alguns médias e definam, olha, esse elemento ele vai apresentar quando eu tenho um tal tamanho de página, esse elemento não, usando, por exemplo, o display none. E aqui, último teste, tá? Só para vocês verem, aqui a gente usou o display none. Então, quando ela vai ficando menor, o elemento some. Mas eu poderia usar o visibility. E aí, o que aconteceria se eu usasse o visibility? Ó, veja a diferença. Visibility, e aí vai ser visibility hidden. Quando eu uso o visibility hidden no H1, então na medida em que eu diminuir o tamanho da minha página, veja que o meu menu vai continuar no mesmo lugar, ó, ele não vai subir. Por quê? Porque o elemento ainda está aqui, ele só não está sendo apresentado. Quando eu uso o display none, o meu elemento abaixo, display none, o elemento que está abaixo dele sobe, volta, vai lá para o início da página. E aí ele ocupa todo esse espaço. Então nós temos essa distinção e aí depende muito do que você precisa. Mas normalmente a gente utiliza o display none, tá? O visibility hidden para casos muito específicos, onde se você tirar um elemento, você vai comprometer a estrutura da página e aí faz sentido você usar então o visibility hidden para o elemento continuar ali e só não aparecer. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e entendido o conceito de display, porque a gente vai precisar desses conceitos depois, principalmente do display inline block, para começar a criar as estruturas das nossas páginas. Até o próximo vídeo.